Agora foi. Foi. Agora tá bonitinho. Vai no banquinho, pastor. Deixa aí. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Quem se lembra qual foi o tema de terça-feira passada que estudamos? Qual foi o tema, Carlos? Qual foi o tema, irmão? Qual foi o tema, pastor João? Não, Foi sobre terça-feira passada. Qual foi o tema, pastor Ivan? Estava presente. Ah, é? Você não estava, não. o batismo no Espírito O Santo. senhor estava Eu estava, né? o batismo? Batismo no Batismo é hoje. Eu vou dar uma pista. Como é que é o nome daquele louvor que a gente canta? Ah, Jesus, eu sei, está aqui para sair, mas eu não. Valorizo o que você tem. Você, Qual é o nome do louvor? Você é alguém tão importante para Deus. Ah, Jesus. Qual é o nome? Em espírito e em verdade. Não. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser sem. Não. Eu quero o nome do hino. O nome. Todo mundo canta, gente. Eu vou dar mais uma pista. O refrão é: você tem valor. O Espírito Quero que Santo. valorize o que. O Espírito Santo. Mover o Espírito. Mover o Espírito. É? Nota 10, nota 10. Bota até, vamos aplaudir Jesus. Mover o Espírito. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Vamos entender um pouco sobre isso, irmãos. Será que para ser batizado eu preciso falar em língua ou não preciso? Vamos entender um pouco sobre isso. Mas o mover do Espírito Santo em nós não é por aí. Ele foi derramado sobre aqueles que já criam no Senhor. Oravam para que a promessa da descida dele se cumprisse. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento inventante, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O batismo do Espírito Santo veio em cumprimento das promessas de Deus, capacitando os discípulos a testemunharem com poder o Evangelho de Jesus. Trataremos mais detalhadamente sobre isto em outro estudo. Aqui, irmãos, o comentarista ele vai dar uma parte de Atos 2
capítulo 2, verso 1, o verso 4. Quando o Espírito Santo, ele vem. Agora, qual foi a identificação de que o Espírito se movia? O Espírito estava presente. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Filho glória. Ezequiel capítulo 37. Versículo 4, pastor. O verso de número 3. 3. E me disse: filho do homem, porventura virão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos seus, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu faço entrar em vós o Espírito e vivereis. Esse Espírito está escrito com E minúsculo. Então é Espírito do homem. Espírito de vida. Espírito do homem. Com E minúsculo. O Espírito que Ezequiel está falando no verso 5. 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Mais uma vez, o Espírito de vida. 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um arroio, profetizando eu, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. 8. E olhei, e eis que havia um nervo sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, porém não havia neles espírito. O é minúsculo, espírito de vida, é vida, não havia vida. O 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, o Espírito assopra sobre estes mortos e viverão. Vem E assopra. e assopra. Uma das identificações do Espírito lá no Pentecoste não foi o vento, mas foi o som. Pode ler aí Atos 2, 1 e 4. Atos 2, 1 e 4. Pode ler o 2, 1. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pode continuar. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas novas línguas. Entenda bem uma coisa. O que aconteceu lá foi uma festa de 50 dias. E dentro dessa festa de 50 dias, vieram judeus de todos os lugares. Imagine a região dos lagos, uma região ou uma cidade que muitos habitantes saíram, foram para a terra distante e lá
construíram família, tiveram filhos, netos, e agora aqueles que saíram daqui aprenderam o idioma de lá. E os que estavam lá, fazendo parte desta família, vieram com eles para uma festa na cidade de Cabo Frio, chamada Festa do Pentecoste, que é a festa de 50 dias após a colheita. O que vai acontecer? Aí está a Rádio FM lá no centro de Cabo Frio, juntamente com a missionária Cristina, o Carlos, uma Mônica, presbítero Ivan, pastor Júlio César Marcelo, orando, clamando: Senhor, cumpra a promessa, Senhor, cumpra a promessa, Senhor, cumpre a promessa, batiza-nos, Senhor. E de repente, um vento, um som de um vento muito forte. Alguém já ficou? Isso acontece lá na Par, né? Quando a gente abre a janela de Vida Lagoa, a gente fica escutando aquele assovio. Não tem quando o vento faz o som. Imagine esse tipo de som multiplicado, coloca aqui mais ou menos umas 10 vezes. Fica forte, fica como se de repente fosse algo que vai desabar com uma tempestade de vento. Foi isso que eles ouviram. E quando eles ouvem, o que acontece? As línguas repartidas não é mistério. Presta atenção. As línguas, estou entrando no estudo da próxima terça-feira, que eu não ia entrar, mas é só para explicar. As línguas repartidas não era mistério, não era língua de anjo, língua do céu. Línguas repartidas tem dois sentidos. Um, que quando eles viessem abrir a boca, falar pelo Espírito Santo, a palavra viesse impactar quem estivesse ouvindo. Muitas das vezes, o presbítero Ivan está pregando, chega uma mulher aqui, começa a chorar porque ele está pregando. Ela não está chorando de tristeza, ela não está chorando de pavor, ela está chorando pelo impacto da palavra que ele está pregando. Então a língua repartida, ela faz sentido quando Pedro abre a boca e prega. Quantas almas Pedro ganhou? Através da palavra. Então, irmão, há uma confusão. Há uma confusão. Qual hoje em dia, às vezes, a gente vai no culto e às vezes a gente fica sem entender. Às vezes é tanta língua, falam tanta língua, como aprendemos na terça-feira passada, que a língua, ela nos edifica. Quando você fala em língua, em silêncio, com você mesmo, você está edificando, está se edificando. Então, na verdade, a língua aqui, ela foi idioma. Por quê? Dê um pouco mais aí, irmã Mônica. No verso 4. Dê o versículo. 5. Sim. Pode ver, Ezequiel? Atos 2, 1, 4. 2, 1, 4. Isso. Lê o versículo. E em Jerusalém estavam Ó. habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Continua. E correndo pela boia, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí. Foi isso que aconteceu. Imagine, Júlio,
De repente você está lá no Barcelos, entra lá alguém que fala chinês, começa a falar em chinês com você, e você vai abrir a boca para falar e fala na língua dela. Imagine. Imagine isso. Imagine você de repente está num lugar, chega uma pessoa norte-americana falando inglês e você entender que ele está falando e de repente você falar a língua dele. Foi isso que aconteceu. Os judeus religiosos de vários lugares eram judeus mestiços, como eu dei um exemplo aqui, que saíram, casaram, constituíram família em um determinado lugar. Os parentes que fizeram parte dessa família se tornaram não judeus de sangue, mas judeus mestiços. Então esses chegaram lá, pode. Nós estamos falando numa linguagem grega, e esses homens que não têm leitura, que não têm conhecimento, estão falando em grego. Como assim? Porque na verdade o Evangelho ele foi escrito em grego, parte de Lucas e João Marcos, e aramaico e hebraico. Mas eles falavam bem o hebraico e o aramaico. O grego é uma linguagem que ainda iria acontecer. Quando os romanos vieram a Alexandre o Grande, ele imputou que todos fossem obrigados a falar em grego. E quando ele viu a maior parte falando em grego, ele, opa, eu sou o cara. Só que o bobo não sabia que essa teoria que ele aplicou, mais tarde serviria para a pregação do Evangelho. Paulo pregava em grego. Amém? Então, para os irmãos entenderem que a língua, em Atos, capítulo 21, foi algo, um dialeto, tá? Algo de comunicação. Mas vamos lá. Vamos entender o que é o batismo do Espírito Santo. Primeiro, deixa eu usar aqui uma pessoa. Irmã Mônica. A irmã Mônica chegou aqui. Aceitou Jesus. No momento em que ela aceita Jesus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no espírito dela. O Espírito Santo vai trabalhar dentro de um campo espiritual. Precisamos entender. Nós somos feitos, como é que é o nome? Tricotomia. Alma, corpo e espírito. Alma, corpo e Espírito. alma, corpo e Espírito. na verdade, a alma, ela é a consciência, o psique, da onde vem todas as emoções, da onde vem o ciúme, da onde vem a raiva, da onde vem a mágoa, da onde vem o sentimento de amor, de vingança, de cobiça. Tudo vem da alma. Por isso que Paulo vai dizer que Paulo que falou foi isso. A alma que peca essa morrerá. Então, tudo vem da alma. Quando falamos sobre o Espírito, é o Espírito que nós aprendemos aqui hoje, que é escrito com E minúsculo. O Espírito do homem. Então, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito as atitudes, as manifestações dele em nossa vida. Como eu dei um exemplo, irmã Mônica chegou, aceitou Jesus.
Agora, irmã Mônica, o Espírito Santo, ele vai te levar para o sepultamento. A irmã Mônica vai ser sepultada. Abre a Bíblia aí, em Romanos 6, 4. Romano, quem encontrar, leia, por favor. 6:4. E sós que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, na verdade, quando ela aceitou Jesus, se arrependeu, agora ela vai morrer para e viver para Cristo. Então, na verdade, o batismo nas águas também se encaixa nisso. É um sepultamento, é uma morte do velho homem. Ou seja, nós morremos com Cristo. Se morremos com Ele, haveremos de ressuscitar. Essa morte é uma morte das velhas manias, das velhas práticas. Essa morte é uma morte das velhas atitudes. Irmãos, o crente que é sepultado com Cristo, ele não tem mais as práticas, as manias que ele tinha, porque ele está morto. Mas, pastor, como é que muitas vezes eu sinto um desejo, eu sinto fogo, eu sinto isso, eu sinto aquilo? Por quê, pastor? Se eu estou morto, a verdade é, a sua natureza é o teu inimigo. A sua própria natureza é o teu inimigo. E como é que eu venço a minha natureza? Buscando a Deus, entendendo que agora eu morri e renasci e revivi com Ele. Após sermos sepultados, agora nós haveremos de ressuscitar. Irmãos, presta atenção, isso é tudo dentro do campo espiritual. A alma, ela ainda não tem consciência disso. A alma ainda, ela não tem entendimento do que está acontecendo com o nosso espírito. Logo após sermos sepultados, haveremos de ressuscitar. Colossenses 2, verso 12. Quem encontra, leia, por favor. Sepultados com ele no batismo, ele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou ele dos mortos. Sepultado com ele, No batismo. mas Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou ele dos mortos. então ele convida-nos a morrer, a se sepultar e ressuscitarmos. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, agora eu morri para o mundo, ressuscitei para Cristo. Só que essa atitude de ressurreição, ela tem que estar no nosso caráter dia após dia. O homem que se diz ser o homem de Deus, morto para o mundo, não existe mais nele prazer de pecar. Não existe mais nele prazer de errar. Não existe mais nele o
prazer de ser 7-1, um enganador, um mentiroso, porque ele já ressuscitou com Cristo. Então, Paulo vai dizer, as coisas velhas para trás, irmãos. A minha visão, a minha conduta, a minha direção agora é Ele. É Ele. Quem é ressuscitado, quem morreu com Ele e ressuscitou com Ele, se tiver em roda, aonde tem conversas desagradáveis, melhor, sai. Confessa aos irmãos, tem hora que me dá nojo, quando eu estou lá no trabalho, que às vezes não tem como sair, ouvir aquelas mulheres falar coisa que só o sangue odeia. E eu fico na minha, quando elas percebem ao seu Júlio, ao seu Júlio, tampa o ouvido, seu Júlio. Mas como é que eu tampo o ouvido? Porque a mulher fala alto, né? Ele vai estar aqui de prova. Fala alto, irmão. Então, na verdade, quem foi sepultado, quem ressuscitou com Ele, não pertence mais, irmão. Não estou dizendo que eu, de repente, encontro um irmão que está afastado e vou dizer para ele, não, se afasta de mim, agora eu sou um novo homem. A pessoa acha que morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, tem a ver com roupa, fechar até o gogó, até o punho. Não, agora sou homem de Deus, homem de Deus. Não, irmão. É os frutos, é que identifica se fomos sepultados e ressuscitamos com Ele. Após de sermos ressuscitados com Ele, há um transportamento. Nós somos transportados dentro de um campo espiritual. Após a ressurreição, somos transportados. Abra sua Bíblia aí, em Tito, capítulo 3, verso 5. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perdão, eu pulei aqui. É a regeneração. Obrigado, mamãe. Logo após a ressurreição, nós somos regenerados. O que é uma pessoa regenerada, Carlos? É uma pessoa que não faz mais o que fazia antes, está regenerada, né? Continua pecando, nós pecamos todos os dias, mas não faz mais coisas que desagradam, né, a Deus. Ele está regenerado, não faz mais, tem atitudes corretas diante do seu próximo, vamos dizer assim, né? Está regenerado, né? Se regenerou, mudou as atitudes. Mamãe, estão queimando a carne. Não que não sentido. Mamãe. Nova criatura. Uma pessoa regenerada é nova criatura. E muitas das vezes nós observamos, irmãos, pelo fruto, pela atitude, pelo comportamento. Não tem a referência da calça rasgada com pano novo e o vinho novo com o velho. Isso aí. Aí na regeneração, aí no caso é remendo. E Deus trabalha com remendo. O livro de Jeremias, capítulo 18, vai deixar bem claro que o vaso quebrou na mão do oleiro e do mesmo ele tornou a fazer, o outro vaso ele não remendou.
e fez o novo. Ou da mesma forma é Deus. Deus é aquele que a qual tem assim, irmãos, nos dado esse privilégio de sermos ressuscitados com Cristo e agora regenerados, ter uma vida regenerada. Precisamos entender que esses valores aqui são para aqueles que verdadeiramente amam o Espírito do Senhor, amam a sua palavra. Logo após sermos regenerados, agora nós somos transportados para uma dimensão espiritual. Transportados. Colossenses 1, verso 13. Transportado para onde, pastor? Para onde que nós somos transportados? Um 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para do Filho do seu amor. Em algumas traduções está o Filho amado. Ele nos tirou, Ele nos resgatou, Ele nos tomou do meio das trevas e nos transportou para uma dimensão espiritual. Irmãos, estou falando de um campo espiritual e não de um campo emocional, de um campo de consciência, porque até aí a alma, ela não está tendo consciência de nada do que está acontecendo com o seu espírito. Volto a repetir, o que nós estamos estudando aqui é o Espírito Santo agindo no nosso espírito. Quando nós estamos alinhados, selados pelo Espírito Santo, você ouve ele falar, você tem visão, porque ele abre a sua visão, você sente a presença dele aonde você estiver. Porque nós achamos que porque estamos nessa terra, achamos que estamos ausentes, exemplo de uma comunicação, de uma ligação, de uma conexão com o Espírito Santo. Primeiro, ele trabalha no nosso espírito. Após sermos transportados para o reino de Jesus Cristo, nós haveremos de se assentar. Assentaremos. Aonde, pastor? Efésios 2, versos 5 e 6. Isso. Estando nós, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória! Sabe o que o Evangelho, o que Paulo está nos dizendo? Volto a repetir algo que eu falo aqui. Às vezes nós vivemos nesse mundo
e não temos a ligeira impressão, a imaginação, o quanto nós somos queridos por Deus. Ele nos fez assentarmos no trono, o lugar aonde Satanás queria se assentar, queria assumir, e lá ele nos colocou na região celestial. O que é isso, pastor? O que é isso? É Deus dizendo: tu é o meu filho, tu é a minha filha, tu é meu, senta. Pois ninguém tem poder de te tirar daí. Ainda que alguém tente, presta atenção, ainda que alguém tente dizer que você não é digno, que você não merece, que você não é capaz, que você é um zero à esquerda. Irmãos, não dê ouvido a isso. Não dê ouvido. Porque Ele nos resgatou, nos regenerou, nos transportou para uma dimensão espiritual. O crente, como o próprio Paulo vai dizer, nós que servimos a Deus, devemos servi-lo a Ele em espírito e em verdade. Paulo enfatiza muito sobre as obras da carne, pois quem anda em espírito faz as coisas do espírito. Quem anda na carne faz as coisas da carne. O crente, ele não é só adotado de uma tricotomia, mas no seu espírito está a essência do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Está a essência do Espírito Santo de Deus. Por isso, aconteça o que acontecer, vem a luta, vem a tribulação, vem o vento, vem a prova, vem o desemprego, vem a enfermidade, mas ele sabe que ele está com os pés aqui, mas assentado no trono de Deus. Colocou. Ninguém pode tirar. Se alguém até tentar, não tem como. Por que não tem como? Romanos 8, verso 15, verso 16, e vamos encerrar aqui. Você sabia que o próprio Jesus foi que nos deu essa graça de termos o Espírito de Deus na nossa vida? Porque Jesus precisava ser batizado? Não. Jesus precisava? Não precisava. Ele é santo. Verdade. Mas ele nos trouxe essa graça. Romanos 8, Romanos 8, 15, 16. porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Recebeste, porém, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Na verdade, fomos adotados por Ele. Glória a Jesus. Quando você adota um filho, esse filho, ele tem o mesmo direito que os filhos legítimos. O mesmo direito. Então nós fomos adotados. Somos filhos de Deus por adoção. Aonde acontece isso? Vou dar um exemplo novamente. Irmã Mônica aceitou Jesus, entendeu que Jesus é o único Salvador na vida dela. Deus olhou e disse ao Espírito: vá, conclua a obra da vida dela. Aqui, nesses relatos, dá-nos a identificação que o Espírito Santo tem contato
com o nosso espírito. Então, na verdade, quando nós entendemos tudo isso aqui e aceitamos tudo isso aqui, nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Fomos batizados. Ué, Chico, como assim? O que Jesus disse? Só rapidamente. Mateus capítulo 3, verso 11. Rapidamente. Mateus 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja parte não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós, irmãos, entendemos que fomos sepultados, ressuscitados, regenerados, transportados, convidados a sentar no trono, que a qual, pela adoção, temos esse direito, fomos batizados. O pastor, eu não falo em línguas. Dizem que para mim ser batizado, eu tenho que falar em línguas. Quando uma pregação de Pedro, se não me falha a memória, Pedro prega, ou melhor, Pedro é convidado para ir à casa de Cornélio. E diz a Bíblia que no meio da mensagem, foi no final, no meio da mensagem, o Espírito tomou conta do lugar. E Cornélio e a sua família foram batizados pelo Espírito Santo. No momento em que nós entendemos o que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu tenho que voltar ao útero da minha mãe. Nascer da água do Espírito. Nascer da água. Do Espírito. Então você é imergido, mergulhado, levanta, e depois o Espírito se aposta de você. Olha o batismo aí. Agora, só um minutinho, para o senhor perguntar, você está falando de batismo? Eu, inicialmente, quando era garoto, eu fui batizado por aspersão. Aqueles pinguinhos de água na cabeça. Aí depois eu fui pensando, o Espírito, mais tarde eu fui tendo conhecimento, o Espírito Santo me tocou. Falei, não, isso não é válido não. Aí fiz questão de ser batizado por imersão. Porque a aspersão é aquele pinguinho de água na cabeça. Só é válido no lugar, como aconteceu com Filipe e Una. O que impede de você ser batizado? No caso de Filipe. A Bíblia não diz. Era rio, a Bíblia não diz tinha um mar, só tem água. De repente seria uma poça de água. Então, agora se há possibilidade de se emergir, irmãos, uma coisa que eu não concordo, tá? Se alguém discordar, não concordo com o batismo de tanque. Nem precisa. Não concordo. Por que, pastor? Não concordo. Primeiro, que quando se batizava em piscina, eu aprendi com um pastor muito antigo, que você é mergulhado ali. Então a água corrente, ela leva o que tem para levar. Segundo, que ele mesmo testemunhou, estava para batizar os membros da igreja dele, e ele observou uma irmã que estava com a filha
ferida aberta na perna. E ele falou com o irmão, pula à frente dela. Não deixa ela batizar primeiro, senão. Irmão, você entendeu? Não entendeu nada. A mulher foi batizada na frente dele, a ferida aberta, a água, com aquela imundice lá, e foi batizado lá. Por isso. Mas, todo caso, tendo água, o que pede? Amém? Deus abençoe os irmãos. Na próxima quinta-feira, nós vamos estudar sobre dons. Sobre dons. E aí, pastor? Para mim ser batizado, eu tenho que falar em língua, contar aí. O Espírito Santo já vive em você. O Espírito Santo já vive em você. Mas nós vamos entender isso mais à frente. Tem? Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue agindo. Eu preciso reforçar algo. Busque os dons. Busque intimidade com o Espírito Santo. Busque mergulhar nas águas do Espírito. Hein? Amanhã 9 horas tem orando consagração. para o encerramento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai, a qual nós podemos sentir a tua presença, Pai querido. Obrigado, Senhor, por este ensinamento, meu Pai, que o Senhor continue usando a vida do teu ungido como o Senhor tem usado. Pai querido, agora pedimos a Ti que o Senhor nos leve debaixo da tua mão santa, guarda nossas vidas, nos livre do mal. Senhor, que o Senhor nos dê um instante de noite abençoado, Senhor, em tua presença, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 9 horas, estaremos aqui em uma grande consagração para a glória de Deus. Estenda as suas mãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces ricas consolações do Espírito Santo esteja com os santos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que Nos abençoe, Senhor. por isso, Deus abençoe.